Terça-feira é dia de fatos da semana. O ministro do Planejamento, Romero Jucá, se licenciou do cargo. Isso aconteceu depois que foram divulgadas aí conversas em que ele fala sobre uma certa obstrução da Operação Lava Jato com a mudança de governo. Presta atenção no VT. Em uma conversa gravada e revelada pelo jornal Folha de São Paulo, Romero Jucá, ministro do Planejamento da gestão Temer, sugeriu, sem citar nomes, em março ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, a existência de um pacto para tentar deter o progresso da Operação Lava Jato, que investiga o esquema de corrupção e a formação de cartel em contratos da Petrobras e relacionou o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff a uma eventual atenuação ou interrupção das apurações. As conversas têm cerca de 1 hora e estão em poder dos investigadores do esquema de corrupção na Petrobras. Romero Jucá pediu licença do ministério. Ele deverá retomar o mandato de senador do PMDB por Roraima. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o doutor Eduardo Leite. Bem-vindo. Bom dia. Como é que você tá? Tudo bem? Com esse friozinho melhor, né? Ai, bom, né? É. Gostoso. Melhor Gelar um pouco. Esfriar os ânimos da galera, Opa, né? Opa, baixar a temperatura, né? Tá precisando. E para assistir o Revista da Cidade debaixo de uma cobertinha, aí tomando um chazinho, um cafezinho quentinho e prestando atenção no papo de agora, que realmente ele é bem importante. Vamos, antes de mais nada, antes de falar das consequências que a saída do ministro do Planejamento, que ficou aí coisa de 10 dias no cargo, pode trazer para o governo, até para a votação da meta fiscal, que deve acontecer logo mais. Vamos falar do teor do que foi divulgado pela Folha de São Paulo, que, na minha opinião, é escandaloso, né? Quando a gente vê um senador conversando, né, com, eu não me lembro agora, ele é ex-presidente da Transpetro, né, o Sérgio Machado, sobre uma possível articulação para uma mudança de governo para tentar barrar a Operação Lava Jato, que a gente pode considerar um dos maiores patrimônios, né, do Brasil dos últimos tempos, por tudo que está revelando. Como é que você considera o vazamento dessas informações? É grave o conteúdo? Olha, Regina, eu tenho uma... Para mim, eu acho que a coisa é muito simples. Só entra em confusão quem quer, quem permite, quem admite falcatruas. Quem não admite, quem não permite, encerra o assunto exatamente naquele momento. Né? Então, eu acho que esses fatos que vêm ocorrendo, primeiro que cansam o povo brasileiro. Isso, na verdade, chega a um esgotamento, um esgarçamento da paciência e da consciência coletiva, que isso, na verdade, as pessoas não aguentam mais. O Brasil não aguenta mais esses escândalos, nenhum tipo de escândalo. Mas eles continuam acontecendo, a gente tem que continuar sabendo e divulgando. O que nós precisamos entender de forma definitiva, né? Agora mesmo nós estávamos conversando, ou seja, mudam as coisas, mas os cadáveres continuam os mesmos. O que nós precisamos, o que a nação precisa, não é de um ministro se licenciar, porque na verdade vazou uma gravação e entra o ministro interino. Nós não precisamos de ministros interinos. O que nós precisamos é de ministros íntegros, né, com os valores éticos, com valores morais, que não estejam respondendo nenhum tipo de crimes, que não estejam apontados em nenhum tipo de investigação. E aí que a gente entra que o Brasil precisa. No assunto que a gente comentou na semana passada, quando a gente falou da troca, né, do Ministério, dos nomes novos e das 8 indicações que estariam com suspeita, né, sendo investigados na Lava Jato. Quer dizer, é o primeiro episódio. Muitas outras coisas ainda podem acontecer dentro desses nomes aí. A impressão que eu tenho, Regiane, é que parece que nós estamos no império, ou seja, é uma sucessão de vagabundagem, ou seja, é uma sucessão de pessoas sem um mínimo de moral para estar governando um país, sem um mínimo de, sabe, de ética. E é o que a gente percebe. Nós falamos a semana passada, eu mesmo comentei e disse que o Michel, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Michel, nunca tive nenhuma simpatia, nunca tive nenhuma simpatia pela Dilma, nunca tive nenhuma simpatia pelo Lula, né? Eu tenho simpatia, sim. As pessoas até acham que eu sou da direita, mas eu não sou, nem centro, nem direita. O que
que eu tenho simpatia é por pessoas decentes, né? Porque o que o Brasil precisa é exatamente isso. O Brasil precisa de gente decente, gente honesta, né? Políticos não desse quilate que nós temos, né? Que são políticos oportunistas, são políticos que advogam em causa própria, né? São políticos que têm só o interesse dele, não quer saber. Então, o que acontece? O que nós percebemos é que realmente esse vazamento dessa gravação é mais uma demonstração de que o Planalto continua exatamente da mesma forma. Precisa mudar isso, essa página precisa ser virada, né? E se nós não virarmos essa página, nós vamos continuar 1 década, 2 décadas, ou seja, não 3 décadas, né? Então essa é a situação, né, Regiane? Eu volto já para comentar se as consequências disso tudo, né, da saída do senador, então, ministro até então, né, agora senador novamente, se isso vai ter algum tipo de consequência na votação de hoje, tá bom? A gente volta já a conversar sobre esse assunto. Voltando com o doutor Eduardo, quero saber agora se o afastamento do ministro, que ele na verdade era o ministro do Planejamento e considerado um dos homens fortes do novo governo, do governo Temer, se isso vai ter algum tipo de repercussão na votação de hoje, que é a votação da meta fiscal, que tanto se fala da necessidade, né, redução de custos e o que vai acontecer com a economia daqui para frente. Muita gente está dizendo que vai ser complicado para o governo a partir de agora a aprovação, porque ele era um importante articulador dentro da Câmara dos Deputados. O que você acha, doutor? Qualquer movimento negativo que aconteça nesse governo vai fragilizar. O Michel Temer não pode se fragilizar. Ele foi rápido, ou seja, quando aconteceu isso, imediatamente foi exonerado. Na verdade, ele não está licenciado, ele se declarou licenciado, mas ele foi exonerado porque hoje saiu já no Diário Oficial da União a exoneração dele. Então, na verdade, ele foi retirado e está em busca agora de um novo. Então, obviamente, que isso tem um reflexo dentro do Congresso. E hoje, quem é que vai avaliar essa questão dessa conta, né, desse buraco negro que o Brasil está e que precisa de 170 bilhões, ou seja, ser aprovado, né, para que o Michel Temer possa gastar esse dinheiro, que senão ele vai começar a fazer pedalada fiscal também. Vai incorrer no mesmo crime que a presidente está respondendo, entendeu? Então, o Congresso, que é a junção da Câmara dos Deputados mais o Senado, mais os senadores, eles vão se reunir a partir de hoje, acho que começou agora às 11 horas a sessão, para poder aprovar que o presidente da República possa o quê? Possa gastar esses 170 bilhões. Agora, precisa enxugar a máquina, precisa, na verdade, fazer contenção de despesas, gordura, né? Cortar tudo, né? Não tem esse negócio, eu acabei com o Ministério da Cultura, volta com o Ministério da Cultura. Isso não cabe mais dentro de uma administração profissional, entendeu? E nós estamos diante, parece que é uma administração amadora, entendeu? Então, assim, é um desastre em cima batendo de cabeça, outro. Né? Agora, querendo agradar, né, uns e outros. Tanto é verdade que essa madrugada aqui, o governo levou 5 horas para aprovar uma medida provisória. Entraram na madrugada para aprovar. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? O PT, o PCdoB e o PSOL, né, são 3 partidos que são poucos deputados, mas o suficiente para tumultuar tudo, obstruir a votação, faz uma anarquia, é o que eu falo. Quando eles se levanta tanto essa questão da democracia, mas anarquia com democracia não funcionam. Não mesmo. Né? Elas vão de encontro, elas não vão ao encontro. Né? Então, o país tem que parar. O país, na verdade, tem que refletir. Nós temos que acabar com essa safra de maus políticos. Né? O povo brasileiro é responsável por isso. Cada um tem a responsabilidade de não votar errado. Nós não podemos nos permitir de errar mais. Ou seja, esse ano aqui tem eleições, nós temos que procurar. Aqueles que são bons não querem entrar na política. Por quê? Porque, na verdade, acontece... Se apresentar, uma pessoa honesta, se apresentar como político, ele entra na mesma vala comum, entendeu? Por quê? Porque o povo, ele está tão arredio em relação à política, que qualquer pessoa que se lance, né, qualquer pessoa que se lance, ela, na verdade, ela vai ser marginalizada.
Então a pessoa é marginal. E quem é o empresário que quer, na verdade, se marginalizar, não porque ele vai se transformar num marginal, mas porque ele vai ser rotulado como um marginal. A gente já está com essa impressão, né? Ah, fulano se candidatou, a gente já olha com aquela cara, né, desconfiada, tá querendo levar vantagem e tal. A gente precisa voltar a acreditar que existem pessoas bem intencionadas, mas hoje existem formas de você também pesquisar o passado dessa pessoa, pesquisar o passado político ou até mesmo pessoal. Hoje existe a internet, existe ficha limpa, existe uma série de ONGs que também trabalham nesse sentido de mostrar a verdade para as pessoas. Então a gente precisa sair dessa inércia, escolher pelo número, escolher pelo nome ou pela cara da pessoa. Tem que escolher pela história, né? Geni, só para concluir, eu tenho uma posição muito definida em relação à questão de política. Político não é profissão. Já começa por aí. Político é você prestar um período da tua vida à nação, né? ao seu município, ao seu estado. Então não pode ser profissão. Eu sou assim, terminantemente contra qualquer tipo de reeleição, inclusive inclusive deputados, senadores, não tem que se reeleger. Fez um mandato, ponto final, tem que dar espaço para outras pessoas que queiram melhorar, porque senão isso aqui vira um império. E o que nós estamos percebendo hoje, nós estamos vivendo um império de Sarney, de Renan Calheiros, de Eduardo Cunha e daí por diante. Dá até arrepio de ouvir esses nomes. Doutor Eduardo Leite volta terça-feira que vem. Ele, claro, vai continuar falando sobre assuntos importantes para o nosso país, para as nossas cidades também. Quer continuar fazendo contato com o doutor Eduardo? Corre lá para o Face, Eduardo César Leite, facebook.com/Eduardo César Leite. Ótima semana para todos. Também. Vamos continuar acompanhando tudo de perto, né? Melhores dias virão, né? Certamente. Beijo, meu querido. Obrigada. Beijo, tchau.